sou a Flávia e sou freira. E é um bocadinho disso que vos venho falar. Eu, desde pequena, sempre fui assim alguém muito agitada. Eu sempre gostei muito de festas, de alegria, de estar com muita gente, de ter irmãos. E basta dizer que fui a neta mais nova dos meus avós maternos e consegui testar a lei da gravidade, portanto, partir a louça toda lá de um piau um dia lá em casa. Não acharam assim muita piada. Entretanto, houve um dia que eu escutei uma conversa da minha tia com uma vizinha. Nessa conversa eu ouvi qualquer coisa que a minha mãe tinha uma doença má. Eu percebi que aquilo não devia ser muito bom. E isso mudou-me completamente. De certo modo, a culpa entrou no meu coração e eu tornei-me uma criança muito calma, muito pacata, quase até sonsa. Isso fez com que eu não pudesse ter irmãos e fez com que, a uma determinada altura, eu tivesse de começar a cuidar da minha mãe e a cuidar da casa. A primeira vez que eu fui a Fátima, tinha 11 anos e fui com umas irmãs. E eu tinha a ideia que muita mulher junta não se salva. Nós mulheres somos fantásticas, atenção, não é? Mas a questão é esta: enquanto que nós, às vezes, para resolver as coisas, aquilo demora muito tempo, os homens podem dar um murro, mas depois bebem uma cerveja e fica tudo bem. Portanto, quando eu em Fátima vi aquela comunidade de mulheres a viverem juntas, eu percebi que aquilo tinha de ali a ver alguma ação de Deus, que aquilo só por si, só por o nosso mau feitio, aquilo não podia resultar. E então cheguei a casa e disse logo: mãe, já sei o que eu quero na vida, eu quero ser freira. E a minha mãe disse-me: está bem, filha, cresce e aparece. Então, graças a Deus por esta conversa. Também não tive a oportunidade de voltar a ter, porque entretanto a minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos. E aquela conversa lá dos 4 anos, aquelas coisas que temos à frente das crianças, porque as crianças não percebem. Depois de algum tempo da minha mãe falecer, isto de cá dentro instalou-se. Eu cresci, tive boas notas, tive más notas, tive momentos muito calmos, tive momentos muito agitados. Tive alturas até em que achei que a minha vocação era ser freira. Tive várias situações em casa para resolver, porque o meu pai era alcoólico, porque há 20 anos já que não bebe. Foi uma luta imensa conseguir que eu o deixasse. E, apesar de tudo, e apesar de aparentemente eu ser feliz, havia um espinho cá dentro que me tornou muito autodestrutiva. Fui para a universidade como qualquer pessoa. Na Universidade do Algarve conheci muito bem a Praia de Faro, conheci também muito bem alguns bares e discotecas, e houve uma altura em que fui bastante autodestrutiva e em termos de saúde isto começou-se a sentir muito. Eu não gostava de mim, eu não me aceitava, eu culpava-me de muita coisa má que tinha acontecido. Aquilo que eu queria, aquilo que eu procurava em todas as noitadas, sempre tentava fugir de mim, é aquilo que todos vocês procuram. Há aqui alguém que não queira ser feliz? Não. É que senão eu arranjava um número de um psiquiatra. Realmente era isto que eu queria, sem dúvida nenhuma. Entretanto, houve uma altura em que eu percebi, a seguir a todas as noitadas, depois tem aquela parte má, não é? Que é a manhã seguinte, se amanhã é de sexta-feira com a Rosa às 9. E houve uma altura que eu me encontrei mesmo à beira do abismo, que a vida não fazia sentido. E chegou a altura de olhar para trás. O nosso passado é algo de que a gente não pode fugir. Quando nós o enfrentamos, podemos olhar para a frente. E muitas vezes olhar para o passado é ter a coragem de perder os medos. Eu tinha medo de ser feliz. Por um lado queria, por outro lado fugia de mim, porque tinha medo. E isto muitas vezes acontece-nos. Nós temos medo que as coisas às vezes dêem certo. Nós temos medo que aquilo que Deus nos pede seja para a nossa felicidade, ou que aquilo que os outros acreditam em nós seja para o nosso bem. Então, se Deus me amava, houve uma altura que eu tive de olhar para mim e dizer: isto é um disparate. Eu perdoo-me, eu perdoo algumas situações e algumas pessoas concretas do passado e vou andar para a frente. Vou andar para a frente para mim porque acredito realmente foi dar este passo. Foi perceber que este Deus que insistiu comigo e que me pediu por uma vocação religiosa, que se calhar sabia alguma coisinha mais que eu. E foi dizer-lhe que sim e sentir uma enorme paz, uma enorme tranquilidade. Foi, às vezes, vestir esta roupa, outras vezes vestir esta, ser irmã dominicana e fazer voto de pobreza, castidade e obediência. Foi aceitar ser família, com quem é na família, foi aceitar viver com muitas mulheres e perceber que isto, pela ação de Deus, pode dar certo. E que nós, se fomos chamados à vida, e para aqueles que acreditam em Deus, fomos chamados para ser felizes. Muito obrigada.
Música